E aí, pessoal, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Ei, Carla, tudo bom? Que bom que você tá. Letícia, Mariana, Anne, Taina, Camila, o pessoal tá entrando. Que bom. E aí, Marlice? Saudade de você, viu, Marlice? Saudade de você também, viu, Carla? Ô, saudade desse friozinho aí. Tanto que eu tô no laboratório aqui da Fanucci, ar-condicionado ligado, no último. Ai, ai. A Ana Tereza entrando também. Vou chamar já a Camila aqui. Ju... Ai, lindeza demais aquele vídeo, hein? Nossa, linda demais. Rosana, e aí, tudo bem, gente? Naira, fala Naira. Já tô chamando a Camila aqui pra gente iniciar. Tá conectando a Camila. Ah, Camila, e aí, tudo bem? Olá, tudo bem e E aí? você? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal tá entrando aí, já tem bastante gente já aqui que já entrou, né? Vamos começando então, porque a gente tem bastante assunto para conversar, né? Não é? Tanto tempo longe e é um prazer estar aqui com você, Camila. Você não imagina o tanto de felicidade que eu sinto por ter uma pessoa aqui comemorando os 45 anos da Fanucci, uma ex-aluna que fez o mestrado comigo, que está aí terminando o doutorado no Canadá, uma estrela aí no Canadá, né? Como a própria Carla diz, vários prêmios, grants. E, nossa, eu fico muito contente em poder fazer uma live dessa, discutir pesquisa, né, com você, que foi a minha aluna, né? Eu sempre falo que o orientador, esse pelo menos é o que eu tenho, é que eu sempre almejo e tenho certeza que se o aluno souber aproveitar, ele vai ser sempre o melhor, melhor do que o próprio orientador, porque ele vai tirar coisas boas do orientador. A gente tem que tirar coisas boas, as pequenos detalhes bons, né? As coisas boas de cada pessoa, e a gente vai se tornando uma pessoa melhor. E é muito legal isso. É, Bem, gente, para quem não conhece a Camila, a Camila foi uma ex-egressa aqui do programa de pós-graduação em nutrição. Ela fez o mestrado aqui comigo e ela veio de uma universidade particular. Para quem acha que às vezes não tem oportunidade, né? E eu compreendo até que muitas vezes tem gente que tem um certo, né? Na verdade eu não compreendo, né? Mas existe esse certo, às vezes preconceito, né? Mas foi muito bem aceita e está aí, né? Uma pessoa que está brilhando no ramo da pesquisa. Então eu queria, quando o pessoal vai entrando, queria que você comentasse um pouquinho da sua trajetória, né? Desde a graduação e aí o que a gente acabou fazendo, os obstáculos que você teve que enfrentar, né? Então, para começo, né? Boa noite, todo mundo do Brasil. Boa tarde, pessoal do Canadá. A gente está com uma diferencinha aí de 3 horas. Então, eu queria agradecer pelo convite e por estarmos juntos novamente, Dr. Mota. É um prazer imenso estar aqui com você hoje, partilhar um pouquinho aí do que a gente fez e do que a gente continua fazendo, porque afinal de contas você continuou aqui com a gente e estamos com os projetos ainda andando, né? O que é muito bom. E assim, eu fico muito feliz e honrada em participar e tenho um imenso prazer, na verdade, em estar junto, basicamente porque por você, pela Dr. Prado e todos os outros professores que contribuíram aí pela minha formação, é por causa de vocês que eu tô onde eu tô, eu aprendi foi com vocês, então são profissionais que
eu vou agradecer pelo resto da minha vida. Profissionais brilhantes, não só profissionais, mas pessoas, em relação à ética, em relação à personalidade. Então, eu aprendi muito com vocês como pessoa e como profissionais também. Então, eu quero agradecer e deixar em primeiro lugar o meu agradecimento do fundo do coração, porque tudo que eu posso ter um pouquinho hoje é graças a tudo que vocês conseguiram me passar em conhecimento e também como pessoa. E, claro, Deus em primeiro lugar, porque sem Ele, né, a gente não ia conseguir de jeito nenhum estar aqui juntos e estar onde a gente está hoje. Mas, claro, acho que somos instrumentos nas mãos dele e você, a Dr. Prado e todos os outros professores foram essenciais nesse processo. Então, sim, minha trajetória, vamos lá. Algumas coisinhas. Eu me formei em 2011 pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás em nutrição. E a instituição é muito boa, né? São bons professores, equipamentos e laboratórios. Eu me lembro na época, era tudo muito novo. Fui uma das primeiras, a minha turma foi uma das primeiras a se formar ali na nutrição. E assim, o negócio é que durante a formação na PUC, as oportunidades de pesquisa, acredito que são muito poucas, né? Quase inexistentes em relação, quando comparado a universidades federais. Então, assim, e eu também não tinha nenhum pesquisador na família, nenhum professor, nenhum cientista, então eu não tinha uma noção que a pesquisa, estar nesse meio com pesquisa, seria tão importante para a minha carreira. Então, assim, a PUC é uma excelente instituição, e eu acho que o aluno é quem faz, na verdade. Então, assim, independente de PUC ou federal, eu acho que o aluno tem que querer. E eu me lembro que durante a minha graduação, eu fui atrás de algo com pesquisa e eu fui na UFG. Então, a UFG foi a primeira a me abrir as portas para me mostrar o que é pesquisa. E eu me lembro que eu fui voluntária no laboratório da professora Margarete. Então, a gente ajudou ali com os ratinhos e tal, e foi bem bacana ali. Se eu não me engano, foi com castanhas o trabalho dela, com os animais, e foi ali o meu primeiro contato. Então, a FANUT foi o meu primeiro contato com a pesquisa, realmente. Então, ali passando ali da Universidade Católica, eu sempre saí ali com uma vontade muito grande de estudar nutrição e exercício. Eu fui me apaixonando por nutrição e exercício ao longo da minha graduação. E eu queria uma boa formação, assim, né? Então, eu me lembro que eu queria muito ter uma especialização na área. Então, eu achei a especialização da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Então, ali sob a coordenação do professor Bruno Gualano, junto com Guilherme Artioli, Fabiana Benatti, Que ele esteve em uma live aqui, né? Na Sim, terça-feira ele sim. fez uma live. Eu vi a live dele, achei muito bacana. Eu não consegui assistir inteira porque tive uma reunião, mas consegui assistir boa parte. Então, assim, esse pessoal me abriu as portas de uma maneira espetacular. Ali eu tive contato, a primeira vez que eu tive uma noção que eu queria realmente seguir esse caminho ali de pesquisa e tal. E foi ali que eu publiquei o meu primeiro artigo de revisão, sob a supervisão do professor Guilherme Artioli. Então, foi sobre o lactato, suplementação de lactato. E ali eu comecei a ver, né, essa parte da pesquisa ainda com outros olhos. E ali, quando eu saí dali, eu me lembro que eu estava acabando a especialização, então, assim, indo todo final de semana por quase 2 anos para a Universidade de São Paulo e voltando para Goiânia, trabalhando, estava aquele tumulto, né? Mas foi muito bom, foi uma fase de muito aprendizado. E aí eu vi mesmo que eu queria pesquisa. Eu vi que eu gostava de pesquisa. Aquilo ali realmente me chamou a atenção, ver os laboratórios e ver as coisas, os resultados de pesquisas. E aí foi quando eu entrei em contato com você, pensei, vou pro melhor, né? Vamos para FANUT UFG. Né, em Goiânia, então, assim, com certeza a instituição ali, a FANUT é espetacular. Então,
pensei, quero mestrado, e o melhor mestrado que eu posso ter é na FANUT UFG. Então, aí eu entrei em contato com você. E você me recebeu muito bem, foi muito bom a nossa conversa. Eu lembro que você estava com umas pesquisas também com amêndoas, se eu não me engano, na época. E eu voluntariei no seu laboratório por 1 ano. E aí, ajudando ali em coleta de dados, com participante, mais uma vez tendo mais, né, contato com pesquisa. Então, aquele 1 ano foi essencial para eu ter certeza de que eu realmente queria pesquisa, que eu realmente queria me ingressar no mestrado. E aí, passando esse 1 ano, eu lembro que você me deu a carta e eu fiz a prova e passei no mestrado. E aí, a gente trabalhou juntos ele por 2, 3 anos quase, né? No mestrado. E a gente teve bastante fruto produtivo, né, Camila? Nossa, eu acho que você, junto, claro que eu tenho alunos também que publicaram muito bem comigo. Nós acabamos de ter um novo paper aceito, ainda estamos produzindo junto, né? É muito bom isso, né? Nós tivemos, acho que foram 3 seus, né, artigos, foram 3 artigos publicados por você como primeira autora, comigo, e fora outros que você também participou do laboratório, né, ativamente. Isso foi muito bom. Nossa, foi realmente muito bom. E assim, foi uma verdadeira felicidade para mim, né, ter esses papers aceitos, porque foram os primeiros que eu consegui submeter e publicar em revistas internacionais de bom fator de impacto. Então, deu uma alavancada muito boa ali nessa parte mesmo de pesquisa. A gente vai criando gosto, né? Ainda mais. Se era uma coisa que você já era apaixonado, na hora que você vê o fruto do trabalho, Com aí certeza. o negócio até desanda. Com certeza. Mas, Mas me assim, diz uma coisa, Camila, para a gente falar um pouquinho mais dessa sua trajetória. Teve vários obstáculos que você teve, né? Você concluiu muito bem, né? Até o Bruno foi da banca sua no mestrado, né? Ele contribuiu bastante, né? Publicamos esse paper original, o seu, uma excelente revista com alto fator de impacto, que é a Journal Cachexia, né? Hoje está com fator de impacto, acho que em torno de 12, né? E depois você falou assim, não, conta um pouquinho daquela história, que você chegou na minha sala e falou assim, poxa, professor, eu tô querendo alcançar, quero ir para fora, eu conversei com meu marido e tal. Isso, então, terminando o mestrado, né, não dá para parar. Vamos pro doutorado, porque a paixão é muito grande. Então, eu lembro que eu sempre tive essa vontade de estudar fora. Isso sempre existiu dentro de mim. E sempre fiz inglês, realmente visando aí um dia poder sair do Brasil. Desde, acredito que meu pai me colocou no inglês, eu tinha 7 anos de idade, minha mãe, meu pai, minha avó. Todo mundo sempre apoiou eu fazer uma outra língua. Isso ajudou muito. Mas eu tinha essa vontade, e aí sim, conversei com você e você me falou sobre a Dr. Carla Prado, né? Que você tinha esse contato aqui fora e tal, e me falou sobre a área de pesquisa dela, que na época a gente publicou bastante com massa muscular e conversando ali sobre sarcopenia. E ela trabalha, né? Trabalhava na época também com sarcopenia. Então eu fiquei assim, encabulada. Falei, nossa, quem sabe, né? Essa oportunidade. Então, assim, isso também demonstra e, na verdade, mostra o quão é importante essa colaboração, né? De professores, Brasil, fora do Brasil, não só para vocês, para o crescimento profissional de vocês, mas para nós como alunos. Então, acho que essa colaboração e ter os professores com pesquisas fora e dentro do Brasil juntos, isso aumenta muito a força do programa de pesquisa e também traz os benefícios ao aluno, que eu sou a maior beneficiada hoje. Então, eu estou aqui graças ao seu relacionamento profissional com a Dr. Prado e isso é muito bom, né, para nós alunos. Mas, assim, não é um caminho muito fácil e realmente tem desafios, mas eles podem ser superados, todos eles, né? Então, assim, muitas pessoas têm preconceito com um aluno que vem de universidade particular. E
por eu ter vindo da PUC, quando a gente tentou ali uma bolsa para eu vir para fora, uma bolsa do Brasil, infelizmente a bolsa me foi negada. E um dos comentários dos revisores, né, foi que o fato de eu ter vindo de uma universidade particular. Então eu me lembro que eu recebi esse pedido negado, porque foram dias assim, né, de muita esperança, aquele negócio, nossa, minha vida vai mudar agora, a gente vai para fora e com possível financiamento, isso é maravilhoso, é o sonho de todo aluno. E me veio negado o pedido. Então eu me lembro que eu saí para andar, eu lembro até o dia, eu saí para andar com a minha mãe, com meu marido ali na rua, era um final de tarde no Brasil, gostoso final de tarde. E eu vi esse pedido negado, fiquei bem desapontada, triste, né? A gente coloca tanta esperança em uma coisa assim e fiquei bem desapontada, mas aí eu me lembro que eu recebi uma mensagem de voz na época da Dr. Prado e ela ficou um tanto quanto até nervosa, comovida, assim, né? Ela ficou chateada mesmo, porque graças a Deus, nem todo mundo tem preconceito e a cabeça fechada como esses revisores, e ela não tem. E ela me defendeu ali com unhas e dentes, e eu acho que você conhece ela muito bem, e para quem não conhece, eu não posso nem descrever em palavras a profissional e a pessoa que ela é. A minha admiração por ela como pessoa e profissional, eu acho que não podem ser nem medidos, assim, porque realmente ela superou todas as minhas expectativas, tanto como profissional como pessoa. E esse dia que ela me defendeu como defendeu ali, eu acho que só minha mãe, meu pai, meus avós até hoje já tinha feito aquilo ali por mim. Então, assim, ela foi essencial e muitas vezes é o que a gente fala no Brasil. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Esse pedido negado, ele me abriu tantas portas aqui, e tantas portas, até eu diria que tão boas quanto, ou até melhores, né, do que se eu tivesse, na verdade, recebido aí esse financiamento. Então, assim, foi realmente uma bênção. A Dr. Prado conseguiu o financiamento para mim aqui fora, e isso me trouxe grants e prêmios e outras coisas que foram puxando mais coisas boas. Então, eu acho que existem desafios? Existem, mas também existe o jeito de superar eles. E a gente não pode deixar, né, que as pessoas, que as palavras das pessoas, o que as pessoas pensam, definam a gente. Eu acho que isso aí é bem importante para qualquer aluno que queira um dia sair ou que venha de uma universidade particular. Não deixe que as pessoas falem que você é isso ou aquilo. Eu acho que tudo é seu esforço, a sua perseverança, a sua disciplina, o que você faz da sua vida, independente do que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Então, tem sim desafios, não é um caminho muito fácil, é cheio de pedregulhos ali, mas todos os desafios podem ser superados. E isso é muito, muito bacana. Então, assim, essa oportunidade de ter vindo para cá foi muito maravilhosa, tá? E me gera todos os dias frutos maravilhosos. Ótimo, muito bom ouvir isso. Acho que as pessoas que estão aí assistindo, isso é bem motivador, né? Sem palavras, né? Eu acho que quando a gente faz as coisas que a gente gosta, faz da maneira correta, as coisas acontecem, né? É aquela que você acabou me escrevendo, né? Por linhas tortas, mas a gente atinge, vai chegar naquele objetivo. Camila, para a gente entrar, então, antes sobre os substitutos de refeições, que é um dos temas top aí que você está desenvolvendo dentro do laboratório da Carla, me diz um pouquinho só, o que você já tem de publicado aí, o que você fez de estudos, e depois a gente vai direto a isso, para o pessoal entender também as outras atividades que você acabou estando envolvida dentro do laboratório, né, da Carla. E depois a gente fala sobre o tema, né, atual de pesquisa e todo o seu know-how sobre ele. Pois é, então, ali no laboratório, como você bem presenciou ali por alguns
pouco mais de um ano, né? É um laboratório de metabolismo energético, composição corporal e, assim, o espaço físico, os equipamentos, padrão ouro, faz, assim, aquele centro de pesquisa nosso ali ser realmente, assim, padrão ouro mesmo. Eu desconheço um laboratório tão completo. Mas os trabalhos que a gente publicou aqui até agora, fora da minha área de pesquisa, na verdade, foi um primeiro artigo sobre dieta cetogênica e câncer. Então, assim, eu peguei um curso, uma disciplina que a gente tem que pegar aqui durante o doutorado, assim como é o doutorado aí no Brasil. E durante esse curso eu escrevi essa revisão de literatura sobre dieta cetogênica e câncer. Então, foi publicado em 2017 no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Então, foi a gente incluiu os artigos que estavam testando a dieta cetogênica em paciente com câncer, né? E para quem não conhece, a dieta cetogênica tem uma quantidade exorbitante de gordura, realmente bem alto, e moderado abaixo de proteína e bem baixo de carboidrato, a quantidade. E o que ela faz é que as pessoas que estão consumindo essa dieta, na verdade, elas entram em um estado fisiológico de cetose. Então, elas produzem mais corpos cetônicos, né, para conseguir produzir energia. Então, o que a gente observou com essa revisão de literatura foi, na verdade, uma inconsistência muito grande nos resultados, mas são resultados potencialmente promissores. O negócio é que a quantidade muito limitada de estudos e com características de desenho experimental assim muito, muito divergente, o que fez com que a gente não pudesse chegar a uma conclusão. Mas o que a gente vê é que a gente chama atenção nesse artigo sobre a atenção de pesquisadores, na verdade, para a necessidade de mais pesquisas no assunto e principalmente para os nutricionistas, porque eles precisam auxiliar a implementação e planejamento desse tipo de estratégia nutricional nos hospitais e nos centros de pesquisa. Então, esse é basicamente o assunto desse paper que a gente publicou em 2017. Não tem nada a ver com a pesquisa, mas foi bem bacana porque, na verdade, ele gerou até, assim, o pessoal ficou bem interessado nesse artigo e a gente dá muita entrevista, né, sobre esse assunto. Então, foi bem bacana que esse paper trouxe aí uma atenção, né, especial ao assunto, que merece realmente. E tiveram alguns outros também, né? Sim, sim. Aí teve um outro artigo que, na verdade, foi um prêmio que a gente ganhou ali da Sociedade Canadense de Nutrição. Então, eles tinham ali um chamado para esse prêmio, você tinha que escrever, né, um artigo, um assunto de artigo, e o nosso ganhou esse prêmio. E, na verdade, foi bem um dia que a gente escreveu, foi o dia que eu terminei o meu candidacy. Eu estava bem cansada e foi numa tarde de verão, então a gente foi lá ali para a casa da Dr. Prado e conseguimos escrever e ganhamos, então foi realmente bacana. E na verdade esse prêmio é mais para falar Nutrition Translation, né? A parte do Knowledge Translation que ficou mais acentuada nesse paper, porque é uma revisão de literatura comentando sobre as recomendações canadenses de proteína e exercício físico e a prevenção de sarcopenia em idosos. Então, a gente sabe, né, que recentemente a comunidade científica aí tem explorado bastante o papel da proteína e do exercício na massa muscular, força e função muscular de idosos. E, assim, apesar de a gente ter evoluído bastante nesse conhecimento, as diretrizes canadenses ainda recomendam a mesma quantidade de proteína para indivíduos adultos e idosos, o que não faz muito sentido, né? Porque a gente sabe que existem muitas mudanças fisiológicas e morfológicas que afetam a composição corporal, a força e a função muscular à medida em que a gente envelhece. Então, além também da quantidade de proteína, tem a qualidade, né, da proteína, que influencia muito o anabolismo muscular em idosos. E as diretrizes quase que não comentam sobre isso. Então, foi mais uma crítica mesmo junto com uma revisão. E em relação ao exercício, foi basicamente o exercício resistido que a gente focou nessa revisão. E as diretrizes, elas não dão muitos detalhes ali sobre como o exercício deve ser feito.
Então, essa revisão traz essa crítica de que as recomendações canadenses não refletem o conhecimento que a gente tem sobre a prevenção de sarcopenia. E, finalmente, ali na conclusão, a gente destaca a necessidade da atualização dessas diretrizes. Então, esse foi um outro paper até legal, bem legal. Ótimo. Trabalho. Não, e são artigos altamente lidos, né? Porque eu cheguei a dar uma checada para ver o quanto de leitura do artigo, porque hoje os jornais eles têm, né, na página, quantos acessos as pessoas teve o artigo, e são milhares, né? Realmente são artigos que traz bastante repercussão. E eu sei que você tem mais um artigo, e aí agora a gente está entrando de vez no tema que é a da sua pesquisa, né? Que são substitutos de dieta, no caso, né? Não é de refeição, porque houve uma substituição total da dieta. E você já até publicou, né, o protocolo, né? Você já fez até a publicação do protocolo. E aí, me diz um pouquinho sobre o seu estudo, o que você acabou investigando, e vamos lá trazer um pouquinho de detalhes sobre é vantajoso, não é vantajoso. Vamos lá. Então, a pesquisa que a gente comparou o substituto de dieta hiperproteico com uma dieta controle que é muito similar à dieta norte-americana. Então, a gente viu como, comparando essas dietas, a gente quis avaliar o metabolismo energético, alguns marcadores bioquímicos e apetite em indivíduos saudáveis dos dois sexos, então, tanto masculino quanto feminino. Então, a gente separou, né, esse estudo em dois. Primeiro, conduzimos o estudo em mulheres e depois em homens. E, basicamente, nós tivemos, no final ali, para análise de dados, 19 mulheres e 24 homens. Lembrando que é um estudo crossover, significa que cada indivíduo recebeu as duas intervenções separado por um período de washout, que a gente chama, que é um período suficiente de tempo para zerar o efeito da intervenção. Então, esses indivíduos foram divididos em dois grupos ali no início, para qual iria começar a dieta. Então, o primeiro era o substituto de dieta hiperproteico e o segundo a dieta controle. Então, esses indivíduos consumiram essas dietas por 32 horas enquanto viviam em um quarto metabólico. Então, as mulheres vieram... Explica um pouquinho o que é o quarto metabólico, porque tem gente que às vezes nem conhece a calorimetria, né, indireta ou carrinho metabólico, e existe também um quarto metabólico, né? Sim, sim. Então, o quarto metabólico que a gente chama, na verdade, é um calorímetro indireto, né? Então, ele mede, porque a diferença entre direto e indireto é que o direto mede o calor produzido pelo corpo, e o indireto, ele mede o oxigênio e o gás carbônico. Então, o que temos aqui é um calorímetro indireto. Eu nem sei, para ser muito sincera, se existe algum calorímetro direto que ainda é usado hoje em dia em algum lugar do mundo, porque é bem complicado manter, não só manter, mas também fazer a pesquisa. Então, é um quarto que parece um quarto de hotel pequeno. Tem ali cama, televisão, geladeira, esteira para exercício, tem mesa, tem tudo para você viver ali dentro, né? E os participantes Um vaso entravam... sanitário até, né? Tem vaso, pia, tem tudo. É realmente um quarto de hotel pequeno. Então, os indivíduos entram ali, a gente tranca a porta, tranca assim, né? Fecha a porta e tudo que a gente vai fazer, como dar comida para eles ou tirar o sangue, é tudo por aberturas que não deixam o O2 e o CO2 escaparem ali de dentro do quarto. Então, o que ele faz é medir minuto por minuto a quantidade, o volume, né, de oxigênio e gás carbônico que os participantes inspiram e expiram. E, além disso, o que a gente faz é coletar a urina o tempo todo que eles estão lá dentro para analisar também o nitrogênio. Então, o tempo todo que eles estão lá, a gente dá vários containers grandes, eles coletam a urina o tempo todo e estocam já dentro de um frigobar que tem lá dentro.
E aí eles ficam ali por 32 horas, dormem, acordam, assistem televisão, vai ao banheiro, vida normal que segue dentro de um quarto. E eles consumiram essa dieta que foi preparada em uma cozinha metabólica, né, por 32 horas. Então, a alimentação que eles receberam foi feita para manter os participantes em balanço energético, ou seja, a quantidade de caloria que eles estavam queimando era a mesma quantidade de caloria que eles estavam ingerindo. E aí a gente tirava o sangue deles 4 vezes durante cada teste. E eles também faziam um questionário, respondiam um questionário sobre o apetite deles, a sensação de apetite, 12 vezes. Então, imediatamente antes de uma refeição, de todas as refeições, e 30 minutos após o término de cada refeição. E aí, a urina, como eu disse, era coletada o tempo todo. E aí, antes dessas 32 horas, na verdade, os participantes, a gente mediu composição corporal, tinha vários questionários sobre atividade física, medicamento, teve teste de exercício físico, a gente mediu o metabolismo de repouso, então, assim, tiveram vários outros testes. E bem importante é a parte que, antes deles entrarem no quarto metabólico por 32 horas, eles receberam uma dieta controle por 3 dias. Então, qual que é a importância dessa dieta? A gente não sabe se a pessoa na casa dela está comendo para ganhar peso, para perder peso, qual que é a distribuição de macronutrientes, o que está acontecendo. Então, a gente media ali o metabolismo deles de repouso, usava uma equação para estimar o gasto energético total diário, e aí dava essa comida, essa dieta controle por 3 dias, eles só podiam comer o que a gente dava antes deles entrarem no quarto metabólico. E aí entravam, consumiam a dieta da intervenção e saíam. Passava o washout, aquele período ali para zerar o efeito da intervenção, e voltavam e recebiam a segunda intervenção. E foi um estudo randomizado, então a gente não sabe qual que eles começaram ali, não sabia até randomizar. E aí, durante esse período lá dentro, é importante mencionar que as mulheres, na verdade, foram fazer esse teste de 32 horas durante o período folicular do ciclo menstrual delas, isso era bem importante. E os homens era qualquer período do mês. O período, então, de washout para as mulheres foi 1 mês, justamente para garantir que elas voltassem no período folicular para a segunda visita, para a segunda estadia no quarto metabólico. E os homens, 2 semanas após, eles poderiam voltar para realizar o segundo teste. Então, foi isso que a gente fez, e a gente mediu todo o gasto energético, os diferentes componentes do gasto energético, oxidação de macronutrientes, o balanço de macronutrientes e alguns marcadores bioquímicos e apetite. Legal. É um estudo extremamente controlado, né? Vocês tentaram aparar várias arestas para que não tivesse aonde, né, escapar, né? Foi muito bem conduzido, muito bem desenhado. Mas me diz um pouquinho sobre a composição do shake, né? O que era? Você falou que era alto em proteína, né? Mas Isso. Quanto que era? Assim, proteína, carboidrato, lipídio, e o que ele era composto, né? Uhum. Então, o shake basicamente era 35% carboidrato, 40% proteína e 25% lipídio. E a composição dele é basicamente mel, iogurte, e a fonte proteica é proteína de soja. E certo. Aí a dieta controle era aquela bem parecida com o norte-americano mesmo, 55% carboidrato, 30% gordura, o restante legal. Proteína. E o que vocês observaram de efeitos em relação ao metabolismo energético? Depois a gente vai para o bioquímico, se você já tiver alguma coisa, e as escalas de apetite. Uhum. Então, assim, a gente viu que quem consumiu esse substituto de dieta, na verdade, a gente observou um aumento do gasto energético, então foi mais ou menos 80 calorias a mais do que quando estava consumindo a dieta controle. Então, assim, só para lembrar que eram os mesmos indivíduos, então essa variação é basicamente a dele mesmo.
Houve também uma maior oxidação de gordura, então mais ou menos 8 gramas a mais por dia, e essa é a beleza, né, de se usar um quarto metabólico. A gente consegue ver, porque se fosse usar a composição corporal, a gente só veria essa diferença aí de gordura, de oxidação, o balanço, né, de gordura, com meses de intervenção. Então, ali com o quarto metabólico, a gente usando o oxigênio, o gás carbônico e a urina, a gente consegue ver nos pequenos detalhes o que está acontecendo no metabolismo. Então, teve uma maior oxidação de gordura e também maior oxidação de proteína. A proteína foi mais ou menos 37 gramas a mais. E menor oxidação de carboidrato, mais ou menos 38 gramas por dia. E aí, esse substituto de dieta levou a um balanço energético negativo. Então, o que é o balanço? É o que é ingerido menos o que é oxidado ou gasto. Então, mais ou menos 112 quilocalorias por dia de balanço negativo de energia. Houve também um balanço de gordura negativo, então 22 gramas por dia, o que provavelmente implica, né, muito provavelmente, uma perda de gordura de 22 gramas por dia. Também teve um balanço de carboidrato negativo, um pouco maior, 69 gramas por dia, e um balanço bem positivo de proteína, 90 gramas por dia. Isso foi a parte de metabolismo energético. E em relação aos marcadores bioquímicos, a gente observou diminuição no nível de triglicerídeos e glicerol no sangue. Então, muito provavelmente, por causa do... Porque é uma dieta hiperproteica, mas também é uma dieta com baixo teor de carboidrato, né? Então, muito provavelmente, por causa disso aí que... E os triglicerídeos são responsivos à ingestão de carboidrato, né? Exato. E o glicerol, a gente acha que ele diminuiu porque está sendo usado, né? Houve um balanço negativo ali de gordura e maior oxidação de gordura. Então, algo está acontecendo ali. E a única outra coisa que a gente observou foi um aumento de colesterol. A gente eu tentei dar uma lida nos papers para a gente entender melhor isso. E a dieta com substitutos de dieta, ele tem uma quantidade muito pequena de colesterol. Então, eu vi alguns papers e até mesmo a mãe da Dr. Prada, a Yara, nos ajudou aí com essa parte bioquímica a desvendar esse mistério. Por que o colesterol pode ter aumentado nesse grupo? E na verdade é que quando você tem uma ingestão muito pequena de colesterol, acaba que parece que a biossíntese de colesterol faz aí um efeito aí rebote meio que para compensar isso. Então pode ter sido aí esse efeito agudo no colesterol que a gente observou, esse aumento no LDL. Porque o colesterol endógeno que nós temos é 90%, 80% é endógeno, né? Exato. Então, com certeza tem essa certa relação. Mas ó, o pessoal deve tá fazendo. Eu mesmo já fiz o cálculo aqui. Eu falei assim: 22 gramas de gordura por dia, vezes 30, ou seja, 660 gramas de gordura no mês. Ou seja, poxa, estou perdendo mais de meio quilo de gordura por mês. Poxa, sensacional. Então eu quero fazer substituição da dieta, quero utilizar, né, um shake mais ou menos. Mas isso vale para todos? O que você acha disso, né? Que dá para a gente extrapolar esses dados para outros produtos ou não? Como é que... Bom, eu queria muito assim que essa conta fosse tão linear, né? Vamos multiplicar por 30 e é isso aí que a gente consegue no final do mês. Infelizmente, o nosso corpo ele vai adaptando as coisas, né? E as dietas e os processos metabólicos vão mudando à medida que aquilo se torna uma rotina. Então, assim, não sei se a longo prazo, por exemplo, chegaria essa perda tão grande de gordura, não sei o que aconteceria. E para ser sincero, eu nunca vi nenhum artigo mencionando o que acontece a longo prazo com um substituto de dieta hiperproteico em relação à oxidação de gordura e o balanço de gordura. Mas em relação... Desculpa, continua. Não, em relação ao produto, a sua outra pergunta sobre se isso significa que todos os substitutos de refeição ou de dieta vão gerar, né, esse resultado, eu acho que isso é muito complicado de se responder, basicamente porque esse substituto de refeição específico que a gente usou nesse estudo, ele tem uma composição muito peculiar.
proteína de soja, iogurte, mel, não é todo o substituto de refeição que tem isso. Ele é totalmente natural e tal. Então, assim, a gente não dá para saber, né? E eu sei que os substitutos de refeição, a parte que está disponível comercialmente, é um leque muito grande de produtos, né? E tem produtos que são contaminados, tem produtos que têm drogas, medicamentos e outros suplementos para auxiliar no emagrecimento. Isso pode ser muito perigoso e trazer riscos à saúde. Então, esses resultados eu não posso generalizar para todos os substitutos de refeição. Então, é bem específico para esse mesmo. Acho que a gente teria que estudar um pouquinho mais aí para conseguir generalizar um pouco mais. Não, eu ia perguntar para você, é que, na verdade, acho que tipo de um esclarecimento, que houve uma pergunta aqui até da Ana Tereza sobre a quantidade de calorias. Você tinha comentado, não houve restrição. Você ofereceu a quantidade de energia que os participantes precisavam, né? A única diferença foi o produto, o substituto, né? E no caso a composição dos macronutrientes também que do controle se assemelhava ao padrão americano, né? E o intervenção, ele tinha aquelas características que você acabou comentando. Mas não houve restrição calórica, né? E até mesmo para calcular a quantidade de caloria a ser fornecida, fez-se um teste no quarto metabólico antes também, né? Isso. Então, a gente não sabia, né, quantas calorias os participantes estariam gastando ali durante a estadia deles, no período de 32 horas. Então, antes dessas 32 horas, eles vieram a uma visita na unidade de pesquisa e a gente estimou, a gente mediu o gasto energético de repouso deles e aí, usando uma equação, a gente estimou o gasto energético total. E aí a dieta foi feita para eles manterem um balanço energético, ou seja, calorias ingeridas igual a calorias gastas por dia. E aí, à medida que eles entram no calorímetro, o calorímetro começa a dar dados pra gente. Então, à medida que vai passando o dia, eu vejo se a dieta que a gente fez inicialmente está abaixo ou acima do gasto deles. Então, ao longo do dia, a gente vai usando equações e programas para ajustar a dieta de maneira que ao final das 24 horas ele esteja em balanço. A gente tenta fazer isso o máximo que a gente pode. Legal, então, ótimo. Foi um estudo assim, randomizado. A primeira dieta que eles receberam lá dentro, a gente fez o máximo para manter ali o balanço energético perfeito. E aí a segunda dieta, a gente só replicou o que aconteceu na primeira dieta. Então a gente não ajustou novamente, porque a gente queria que eles recebessem a mesma quantidade de calorias. E não só durante o dia todo, mas cada refeição a gente fez exatamente a mesma quantidade de calorias ao longo do dia. Café da manhã de um, de outro foi igual, almoço, jantar, todos eles tinham a mesma quantidade de calorias. Legal. Só uma curiosidade, a Catherine está aqui, ela acabou de entrar. Você está ensinando o português, tá vendo? O nome da UFG tá sendo assistido lá internacionalmente, né? Oh. Será que ela vai entender? Eu vou só falar em português aqui, vamos ver se ela escreve. Estou entendendo. Ela fala francês muito bem, ela entende. Pode dizer. É verdade. Por causa do marido dela, né? Me diz uma coisa, Camila, o seu estudo ele foi mais a curto prazo, né? O que você tem a me dizer se a gente tentasse pensar a longo prazo, né? Eu acho que tem alguns outros estudos também, né, que você chegou já a comentar comigo, que trabalharam a longo prazo. E isso traz algo positivo? Não? O que eles estão observando sobre? Foi substituto de dieta inteira ou foi substituto de refeição? Aí depois, até emendando uma outra pergunta, você acredita também no potencial do substituto de refeição ou seria só substituto de dieta que teria um efeito mais significativo? Então, assim, o substituto de dieta, ele geralmente é utilizado por um período curto de tempo, né? Na verdade, os artigos que eu vi, eles usam até 8 a 12 semanas substituindo a dieta completamente e depois eles começam a reintroduzir a comida, fazendo uso, então, de substituto de refeição. Até que o substituto de refeição, a dieta, é completamente retirado e os participantes mantêm ali uma alimentação mesmo. Então,
Ao meu conhecimento, eu não fiz assim uma pesquisa muito sistemática da literatura, mas eu vi 8 artigos publicados até hoje com substitutos de dieta. Então, substituto total. E a maioria desses artigos, ou todos eles, na verdade, eles são a longo prazo. Eles não são muito bem controlados, assim. E eles a longo prazo, que eu digo, meses até anos de acompanhamento. E eles usavam, os participantes tinham o diagnóstico de diabetes tipo 2 e ou obesidade. Então, o objetivo principal desses estudos era sempre a perda de peso, ou até sair do estado de diabetes tipo 2, ou então parar algum medicamento, alguma coisa assim. E tem um dos estudos que ele foi muito bem conduzido, foi publicado até no The Lancet em 2018. Esse grupo europeu, eles fizeram acompanhamento por 12 meses de indivíduos com obesidade e diabetes. E as pessoas perderam mais peso com substituto de dieta, depois reintrodução, né, e depois alimentação, quando comparado ao tratamento controle ali da rede básica de saúde deles da Europa. E parece que metade dos participantes do estudo, na verdade, eles saíram do estado de diabéticos para não diabéticos. Pararam o medicamento, e pararam o medicamento não só para controle glicêmico, como também para hipertensão. Caramba. Então, teve A um Marli... resultado tem uma colega aqui da Sociedade Brasileira de Diabetes, a Marlice, que trabalha muito. Se ela tiver aí, ela fala: tá vendo, Marlice? Olha só que resultado interessante. É bem interessante, sim. O negócio é que, a longo prazo, todos esses estudos, eles deixavam os participantes estavam em balanço negativo de energia. Então, eles estavam consumindo menos energia do que estavam gastando. E muitos desses estudos, eles atribuíram esses efeitos positivos à perda de peso. Então, essa foi a nossa ideia ao manter os participantes em balanço neutro, né? Energético, em balanço energético. Porque Sim. o que acontece com o metabolismo, então? Porque, se sabe, a perda de peso é um fator aí que confunde muito, né? Ele traz vários benefícios e a gente nunca sabe se é o produto, é a dieta, é a perda de peso, o que está acontecendo. Então, esses estudos que eu tenho conhecimento foram os 8 originais publicados, e eles viram um efeito bacana. Agora, o que aconteceu depois desse 1 ano, 2 anos de acompanhamento, aí eu acho que é a parte da nutrição comportamental, né? Que entra aí, e o acompanhamento de um nutricionista. Eu acho que para qualquer estratégia nutricional que você for usar, o acompanhamento de um profissional é extremamente importante. É o que vai garantir realmente aí, né, a adesão à dieta e finalmente um resultado benéfico com qualquer tipo de estratégia nutricional que seja utilizada. Agora, pensando naquilo que eu tinha falado, você acha que a utilizar, né, substituir uma refeição em vez da dieta como um todo, você acha que como que seria o comportamento? Você acha que seria algo também positivo? Teria algum efeito positivo? Eu vi uma meta-análise, até recente, bem bacana sobre o assunto, com substitutos parciais, né, sólidas refeições. E eles mostraram efeito positivo, sim, sobre o peso corporal. Então, eu acredito que tenha, sim, um efeito benéfico. De novo, ele pode ajudar, né, eu acho que nessa parte de manter um balanço energético negativo. Eu acho que é mais fácil, às vezes, você usar um produto ali que tem ali uma certa quantidade de nutrientes, um pouco mais de proteína, que vai te dar uma saciedade, uma escolha melhor de nutrientes, às vezes, do que uma pessoa leiga pode fazer, né, sem acompanhamento de nutricionista. Então, acho que essa parte pode ser benéfica, sim. Os estudos Legal. mostram que é assim. A meta-análise, ela mostrou que houve maior redução do peso corporal quando comparado ao tratamento controle lá que eles tinham. Tratamento É interessante que esses estudos. Eu até fiz uma pergunta hoje, assistindo a live do Congresso da Sociedade Americana de Nutrição, né, que está sendo, né, ocorrendo essa semana, sobre. Eles avaliam muito, e teve sobre a restrição intermitente, sobre dieta cetogênica, o plant-based diets também, né?
Agora, eles avaliam mais peso corporal, né? Agora, e a composição corporal, né? Porque eu acredito que as pessoas emagrecem, perdem gordura, né? Sim, vai perder gordura corporal, mas é significativa também a perda, por exemplo, de massa magra? A gente sabe, porque eu acho que a, o ganho de peso também depois, na hora que você termina a intervenção, acaba sendo facilitado se você tiver perdido a massa magra, né? Cortou um pouco, professor, desculpa. Não, então, eu comentei sobre... não, eu comentei sobre essa questão de você acabar fazendo toda essa substituição, né? E, consequentemente, eles avaliam peso corporal, não avalia composição corporal. E se você perde massa magra, é mais fácil de você voltar a ganhar aquele peso que foi perdido, né? Sim, sim. Acho que aí que entra, né, a parte dos substitutos terem um pouco mais de proteína. Aí eu vou entrar na segunda parte, mas poucos artigos que eu li avaliaram composição corporal. E para ser muito sincera, eu não me lembro de cabeça se foi significativo ou se houve mesmo uma redução de massa magra ou massa de gordura. Eu não me lembro agora de cabeça, eu teria que olhar, mas eu me lembro que é sempre o foco peso, peso, peso. Pouquíssimos que eu vi que tem composição corporal. Esse mesmo de 2018, que foi publicado em The Lancet, então eu acredito que eles avaliaram, mas o foco deles foi peso, e foi peso acima de 10 a 15 quilos perdidos. Tá. Eles reportam a quantidade de pessoas que perderam 15 quilos ou acima e conseguiram manter por esses 12 meses. Que eu acho que é um baita de um resultado, porque perder peso é até mais fácil do que manter, a gente sabe, né? A parte de manutenção foi realmente o foco deles nesse paper, porque realmente eu acho que é onde as pessoas voltam a ganhar o peso e tudo desanda de novo. E houve uma pergunta, desculpa, que teve uma pergunta aqui, 2 vezes perguntaram, sobre a aderência. Se eles aceitaram bem no seu estudo, e se nos outros estudos que também trabalharam com substituto de dieta, eles reportaram alguma coisa sobre aderência? É fácil aderir a uma intervenção desse tipo? Eu não me lembro, de novo, de cabeça os outros estudos, a aderência. Realmente não foi muito foco desse pessoal. E alguns nem reportam também não, sabe? Mas em relação ao nosso estudo aqui, o que eu posso dizer é que as pessoas, elas sentem um pouco de dificuldade ao substituir o dia todo, né? Uma refeição, as refeições todas por algo líquido. Algumas pessoas reclamam, outras pessoas consomem numa boa, acham bom, um sabor ok. Então, assim, tem gosto para tudo, né? Eu acho que tem aquela questão que a gente sempre toca, né? Existem várias estratégias, existem pessoas que conseguem atender uma determinada estratégia, outras não essa específica, mas a outra ela consegue ter uma aderência maior. Então, a estratégia nutricional vai ser mais efetiva aquela que a pessoa conseguir aderir melhor, né? Eu acho que a nutrição está bem indo para esse lado de fazer uma coisa bem individualizada mesmo, né? O que funciona para um pode não funcionar para outro, não só pelo aspecto genético do nosso corpo, mas também, claro, pelo aspecto aí de cultura e tal. Você tem que levar isso tudo muito em consideração. Eu vejo isso muito aqui fora. É até engraçado, porque o que eu acho que é bacana na minha dieta, o que eu gosto de comer, eu vejo as meninas falando, nossa, de jeito nenhum, Camila, e tal. Você teve um ano aqui com a gente, você viu que a cultura influencia muito. Então, muitas coisas que podem funcionar para mim, podem não funcionar para o outro. Então, a aderência, eu acredito que esses papers que eu li, eu me lembro desse outro maior, que a aderência foi muito boa. Agora, eu não sei se a aderência é o simples fato deles gostarem daquilo, ou aceitarem, ou o fato de você começar a ter o resultado, ver a perda de peso e falar, nossa, eu quero continuar isso aqui está funcionando. Porque quando a pessoa que está ali com obesidade, grau 1, 2, 3, na hora que você vê uma perda de peso significativa,
é um estímulo muito grande. E aí começa a conseguir agachar no chão para brincar com o filho. Então a qualidade de vida vai modificando tanto que a aderência é mais pelo estímulo de ter perdido peso e por ter melhorado a qualidade de vida do que pelo produto. Eu acho que aqui com os nossos participantes, eu vi alguns participantes tendo um pouco assim, não querendo mais aquele shake no final do dia, mas para eles não tem muito porquê, né, tomar aquilo, ainda mais por um dia. Então não tem esse estímulo que eu acho que os estudos a longo prazo tiveram bastante. Eu acho até que estratégias desse tipo que intensificam mais, acho que a gente pode utilizar como algo motivador, né, na intervenção, e depois a gente brincar, né, cada vez ir modulando, né, a dieta para que a pessoa não fique estagnado, né, naquela dieta que acabou sendo prescrita, né? Eu acho que é bem isso o negócio de substituto de dieta, por ser ali o início, as primeiras semanas, é realmente para dar esse efeito, né, maior. E aí depois você vem reintroduzindo os alimentos e fazendo só substituições parciais até que o substituto sai completamente e fica com a alimentação mais tranquila. Camila, a gente está indo para o final aqui, são 4 minutinhos já para acabar. Deixa eu só comentar uma coisinha que me fez pensar, né, ouvindo os seus resultados, assim, poxa, mas é algo bem legal. Olha só, pessoal, e eu acredito muito nisso, tem gente que fica naquela visão da balancinha, né? Ou seja, você tem que gastar mais para perder, mas o seu estudo não foi de perder, não foi restrição, e eles acabaram perdendo, né? Poxa, como a nutrição do ponto de vista qualitativo também é muito importante, né? Isso eu acho que não só o quantitativo, tem muita gente que pensa só no quantitativo. Queria agradecer, Camila, porque senão às vezes o Instagram derruba aqui a gente e aí acaba a live. Queria agradecer novamente. Poxa, é um prazer, estou muito feliz em estar fazendo essa live. Agradecer todo mundo que está aí assistindo, que veio, que prestigiou. Muito obrigado, comemorando, né? Porque vocês acabaram prestigiando não só uma egressa da nossa faculdade, mas prestigiando os 45 anos da faculdade de nutrição. Então, em nome da direção, professora Ana Tereza, coordenação, a professora Karine, muito obrigado por ter aceito o convite. Nós ficamos muito honrados, eu principalmente, né, de estar conversando com você e trazendo um pouquinho dos conhecimentos que você anda adquirindo aí com a Carla. Então é muito bom isso. Eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço a oportunidade que vocês me deram, né, lá atrás e continuam dando hoje. Então agradeço aí ao time da FANUT, agradeço a você principalmente, professor, por todas as oportunidades, por todas as portas que você me abriu. Então é do fundo do coração aí que eu deixo meu agradecimento à Faculdade de Nutrição da UFG e a você, especialmente. Obrigada. Imagina, é muito bom. A gente ainda tem 1 minuto e 48 aqui. A Clarete fez uma pergunta aqui, eu não sei se você vai saber, mas no estudo que envolveu a questão do diabetes, que você comentou, de diabéticos, se você lembra o percentual de macronutrientes que tinha no substituto de dieta. Não me lembro, mas eu posso mandar um e-mail com um artigo agora mesmo, se ela quiser. Tá. Você me manda, depois eu repasso para ela, então. Eu te mando agora esse artigo, mas eu não me lembro. Eles, como eu disse, eles não focaram muito tanto no produto, sabe? Mas foi um artigo muito... Eles têm muitos apêndices ali anexados, então eu acredito que eles vão discutir isso sim ali. Eu porque não abri todos os documentos que eles anexaram fora do estudo. Legal, ótimo, muito obrigado. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que a gente tem ainda 50 segundos. Mas todo mundo aqui parabenizando você, Camila. Obrigada. Orgulho, feliz por você estar crescendo tanto. O pessoal mandando parabéns aqui. Está sendo extremamente muito legal essa semana de lives em comemoração. Devido à situação que a gente se encontra, né? Mas foi muito bem pensado pela direção e demais professores em organizar isso. E amanhã a gente tem uma outra live, e amanhã a live é com a supervisora
da Camila. E ela vai contar um pouquinho da trajetória dela também, que é inspiradora. 10 segundos, gente. Camila, muito obrigado. Pessoal, uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.